Então vamos começar, meus irmãos. Para começar Apocalipse, convido você a abrir em Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 1. O último livro da Bíblia, e não é uma coincidência, na verdade é um plano de Deus, que esse livro seja um encerramento da Bíblia. Apocalipse 1, versículo 1 diz assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quando a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Revelação de Jesus Cristo. Eu vou projetar aqui o PowerPoint, meus irmãos, só um minutinho. Então vamos lá, né? Apocalipse. Quando pensamos em Apocalipse, já falamos sobre isso na aula passada, duas coisas vêm à mente. Primeiro, perdão, são dúvidas. Afinal de contas, o Apocalipse é para agora, está acontecendo, o mundo está terminando, o coronavírus é um sinal da volta de Jesus, esses cataclismas, né? Ou então essas mudanças climáticas, ou então as nuvens de gafanhoto, tudo são sinais da volta de Jesus, são dúvidas que vêm à nossa mente, principalmente quando lemos Apocalipse. E uma outra situação que vem à nossa mente é o medo. Mas então o mundo vai acabar, todos vão sofrer, e nós temos medo, insegurança. Mas na verdade, o Apocalipse não é para trazer nem medo, nem insegurança. Há também um vídeo, eu vou tentar passar aqui para os irmãos, que fala sobre os sinais da volta de Jesus Cristo. E às vezes, quando assistimos vídeos assim, a impressão que nós temos ou melhor, a sensação que nós temos é de medo. Conte para nós quando é que isso vai acontecer. Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: eu sou o Messias. E enganarão muitas pessoas. Por fora, pele de cordeiro, por dentro, lobos devoradores. Eles são os falsos profetas, que podem ser pastores, mas também padres, rabinos, pais de santo, monges beneditinos, com discursos arrebatadores e promessas de maravilhas, vendem indulgências, perdão, prosperidade, cura, mas por baixo do verniz de santidade, muito além do marketing das aparências, está a verdadeira essência, que cedo ou tarde se revela. É que as obras falam mais que as palavras. Quem não quiser ser iludido por esses mentirosos que envergonham as religiões e escandalizam a Deus, que aprenda com as Escrituras. Por seus frutos os conhecereis. Não tenham medo quando ouvirem um barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Tão distantes e tão próximos na dor, Brasil e Japão sofreram suas maiores tragédias naturais. Nos dois lados do planeta nunca se viu nada igual. 11 de março no Japão. A terra tremeu como nunca no país mais bem preparado do mundo para enfrentar terremoto. Mas a tecnologia não serviu para nada diante do tsunami que chegou logo depois.
Viajando a 700 km por hora, as ondas gigantes arrasaram o nordeste do país. Todas as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível barulho do mar e das ondas. Os moradores receberam alertas para que procurassem lugares seguros, mas ainda não é possível saber quantos não conseguiram escapar. O governo da capital decidiu distribuir água mineral para as famílias que têm bebês. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Orem a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno ou no sábado, porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo. E nunca mais acontecerá uma coisa igual. Um super tufão atinge neste momento as Filipinas na Ásia, o mais forte esse ano no Pacífico, provavelmente um dos maiores da história. William, boa noite para vocês. Como você disse, William, não é à toa que o Haiyan está sendo chamado de um super tufão. Ele poderá sim ser reconhecido como o maior da história do planeta. Nas imagens dos serviços de meteorologia é possível ver o tamanho dele. É tão grande que as nuvens estão cobrindo 2/3 das Filipinas. O Haiyan tocou a costa... O super tufão Haiyan, que arrasou a região central das Filipinas, pode ter provocado a morte de mais de 10 mil pessoas. As autoridades fizeram essa estimativa ao avaliar a extensão dos danos. 6 ilhas foram atingidas pelo tufão. A cidade mais castigada foi Tagloban, na ilha de Leyte, onde viviam mais de 200 mil pessoas. Os ventos de até 300 km por hora provocaram ondas de até 6 metros de altura, inundações, deslizamentos de terra e desabamentos. Estradas estão bloqueadas e já faltam alimentos em alguns locais. Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. O impacto de um objeto celeste com a atmosfera do nosso planeta feriu quase 1.000 pessoas no sul da Rússia e produziu imagens assustadoras nesta sexta-feira. Era um meteoro que se fragmentou em meteoritos e que danificou prédios e interrompeu ligações telefônicas. E também hoje um asteroide passou uma distância relativamente pequena da Terra, mas astrônomos de várias partes do mundo disseram que esses dois fenômenos não têm ligação um com o outro. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como os figos verdes caem da figueira sacudida por um vento forte. O motorista filmou de dentro do carro a bola de fogo cruzando o céu. O brilho é tão intenso que provoca um clarão na cidade de Chelyabinsk. Segundo as autoridades da Rússia, a rocha que veio do espaço tinha 12 metros de largura e pesava cerca de 10 toneladas, quando entrou na atmosfera da Terra, a uma velocidade supersônica de 54 mil quilômetros por hora. O governo russo explicou que, ao explodir no céu, o fenômeno liberou uma energia equivalente à de uma bomba atômica. Vários estrondos foram ouvidos na região. No momento do impacto, os telefones celulares pararam de funcionar. A passagem do meteoro coincide com a passagem de um asteroide hoje perto da Terra. Esse asteroide, que é bem maior, pôde ser detectado com antecedência pelos astrônomos. O DA-14 2012, como foi batizado pela Agência Espacial Americana, pesa 130 mil toneladas e tem 45 metros de diâmetro, o equivalente a quase metade de um campo de futebol. O asteroide passou a menos de 30 mil quilômetros da Terra, distância considerada pequena. Os grandes satélites, usados em telecomunicações e sistemas de posicionamento global, ficam 8 mil quilômetros além disso. Denton Abel é o especialista em meteoritos no Museu de História Natural de Nova York. Segundo ele, os dois objetos astronômicos estavam em trajetórias opostas e, por isso, não é possível que haja relação. E afirma, foi apenas uma coincidência. It's a coincidence. Hipócritas. Vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu. Então, por que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época?
Dois estudos publicados hoje pela revista científica Nature revelaram que o risco de asteroides do tamanho de uma casa atingirem o nosso planeta é 10 vezes maior do que os cientistas supunham. Atualmente, asteroides como esse, considerados pequenos, não são monitorados pela NASA, a Agência Espacial Americana. A NASA se concentra nos grandes corpos celestes, que poderiam trazer consequências sérias para todo o planeta. Como aquele que, segundo os cientistas, causou a extinção dos dinossauros há 65 milhões de anos. Poderia acontecer de novo. Por enquanto, ocorreu só no cinema. A colisão de um asteroide já foi tema de filme que mostrou Nova York sendo engolida por uma onda gigante provocada pela queda dele no oceano. Sorte a nossa que a imagem é ficção. E a comunidade científica está empenhada para que nada disso vire realidade. No mês que vem, as Nações Unidas deverão estabelecer uma rede internacional de alerta para que informações sobre asteroides em rota de colisão sejam divididas com todo mundo. A ONU também deverá reunir as principais agências espaciais para estudar tecnologias que possam destruir corpos celestes que ameacem a Terra. Uma possibilidade, por enquanto, tão remota que não merece tirar a tranquilidade de quem habita o nosso planeta. Quando as pessoas começarem a dizer tudo está calmo e seguro, então é que, de repente, a destruição cairá sobre elas. E uma coisa que parecia uma grande montanha pegando fogo foi jogada no mar. Esta foi a 16ª erupção do Etna só neste ano. E foi lançada sobre a terra uma chuva de pedra e fogo misturados com sangue. Na Indonésia, o vulcão Sinabung lança cinzas em brasa e rochas a uma altura de até 8 quilômetros. O Centro de Catástrofes Geológicas elevou para o máximo o nível de alerta neste domingo. Após 4 séculos inativo, o vulcão demonstrou atividade em 2010, mas essa erupção pegou os cientistas de surpresa. O Sinabung é um dos 129 vulcões ativos da Indonésia e faz parte do Círculo de Fogo do Pacífico. Foram 8 erupções seguidas nos últimos dias. 12.300 pessoas foram retiradas da região. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. As mudanças climáticas em todo o mundo acontecem em níveis sem precedentes. Sinal de alerta para o planeta. O relatório IPCC, sigla em inglês para Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU, mostra que os prejuízos do aquecimento global podem ser mais imediatos do que os cientistas pensavam. A previsão é que até o fim deste século a temperatura da Terra seja elevada em mais de 2 graus Celsius. O número ultrapassa a meta estabelecida por cientistas de 195 países que fazem parte do estudo. Caso se confirme esta previsão, consequências como a elevação do nível do mar e a maior frequência e intensidade de fenômenos como tempestades extremas, ondas de calor, tornados e furacões podem colocar em risco diversas regiões do globo. O relatório aponta que a última década foi a mais quente desde 1850. Oceanos aquecidos e também mais ácidos por conta da poluição geraram impactos severos aos peixes, recifes de corais e a todos os ecossistemas marinhos. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas, por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído. Aí o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar. A água ficou como o sangue de uma pessoa morta. E morreram todos os seres vivos do mar. O governo do Japão informou que a usina de Fukushima está lançando aproximadamente 300 toneladas de água radioativa no mar por dia.
A empresa que administra a usina garantiu, no entanto, que a maior parte da água contaminada se limita às regiões próximas da central, cujo porto se encontra isolado do mar aberto. A Autoridade de Monitoramento Nuclear do Japão elevou o nível de gravidade do recente vazamento de água contaminada na usina de Fukushima. Novas imagens que foram divulgadas hoje mostram o vazamento de água contaminada de um reator da usina japonesa de Fukushima. É a primeira vez que um vídeo é feito mostrando um vazamento da usina que sofreu danos graves depois do tsunami que atingiu o Japão em 2011. Esse vídeo foi feito na última sexta-feira e mostra a água que escapou do reator vazando pela tubulação. Há pouco tempo surgiram denúncias de que a água contaminada da usina estaria chegando ao Oceano Pacífico. O porta-voz do governo do Japão veio a público para lembrar as providências que foram anunciadas nessa semana para tentar controlar o problema de vazamentos na usina de Fukushima e que o assunto vai ser resolvido o mais rápido possível. A empresa que administra as instalações nucleares também está sendo acusada de esconder a extensão dos problemas em Fukushima. Jesus disse ainda: aprendam a lição que a figueira ensina. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Na verdade, são vídeos, né, que falam sobre a volta de Jesus, sobre o que está acontecendo, e muitas vezes as pessoas vendo vídeos assim, nós mesmos, né, vendo vídeos assim, ficamos com medo, ficamos preocupados, aquela sensação de insegurança, aquela sensação de que tudo vai acontecer comigo, com a nossa família, e de repente só haverá sofrimento sobre a terra. Então, essas são as sensações de medo que o Apocalipse ele acaba trazendo ao nosso coração. O Apocalipse, então, traz essa sensação de medo. Mas para entendermos o porquê do Apocalipse trazer essa sensação de medo, ou então o porquê o Apocalipse está no final da Bíblia, já comentei na aula passada, nós temos uma cronologia, onde o último livro da Bíblia é o Apocalipse. Até surgiram algumas perguntas com relação por que não há mais nenhum livro depois do Apocalipse? Essa foi uma pergunta que eu recebi, né? Uma outra pergunta que eu recebi sobre o silêncio de Deus, né? Mas por que há aquele período ali sem nenhum livro entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, chamado período ali intertestamentário ou intertestamental, 400 anos? Porque, na verdade, meus irmãos, houve ali então o chamado silêncio de Deus. Não que Deus não fale com as pessoas, não que Deus fique calado nos céus, mas silêncio de Deus no sentido de profetas na terra, de homens que foram levantados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, com uma vocação, com uma comissão de escrever a vontade de Deus. Isso nós sabemos que aconteceu antes da vinda de Jesus, através do Antigo Testamento, e por 400 anos, então, não houve profecia, no sentido que não houve palavra de Deus a ser escrita, profetas sobre a terra. Quando, então, há um retorno desses homens inspirados por Deus, há também a escrita no Novo Testamento, né, com os evangelhos, que culminará, então, no Apocalipse, a tal ponto que o próprio apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, revela que nada mais deve ser acrescentado e também nada mais será tirado. E maldito aquele que tentar acrescentar ou retirar as palavras, seja desse livro e assim por diante. Então nós cremos que a última revelação do Senhor, no sentido de inspiração do Espírito Santo de Deus, é o livro do Apocalipse. Por isso ele fecha a Bíblia. Algumas religiões, infelizmente, trazem novas revelações, novos livros que
prometem novas verdades. Misericórdia, meus irmãos. Né? Nós cremos que que a palavra de Deus, a Bíblia, já está então selada, né? Fechada. E agora só falta a concretização. Muitas coisas já aconteceram, daquilo que foi prometido, e outras estão por acontecer. E o livro do Apocalipse, como fecha a Bíblia, ele também trabalha exatamente isso, coisas que aconteceram, que estavam acontecendo e continuam acontecendo, e coisas que ainda irão acontecer até que o Senhor Jesus volte e inaugure então um novo céu e uma nova terra. Por isso o Apocalipse. Também comentei já da divisão dos livros da Bíblia. Só vou retomar aqui que Paulo escreveu para 7 igrejas. Isso é interessante para nós, porque João, no livro do Apocalipse, vai escrever também para 7 igrejas. Né? Lembrando que toda a Bíblia, desde o início até o final, fala sobre Jesus. Uma promessa que ele viria, o Novo Testamento, dos Evangelhos, que ele veio, e a partir de Atos que ele voltará. Por isso que o Apocalipse conta relatos, então, revelações da volta de Jesus. Há uma retomada no Apocalipse desde o Evangelho, mas há também, principalmente, a volta de Jesus. Lembrando os irmãos, então, que a palavra Apocalipse vem do grego apocalipsis, significa revelação, desvendamento, tirar o véu, perceber o que está à sua frente. Essa é a ideia da revelação. E é uma revelação de Jesus Cristo, ou seja, é uma revelação de quem é Jesus, sobre Jesus Cristo. Às vezes nós queremos ler o Apocalipse para ver o futuro. Ok, alguns vislumbres do futuro nós teremos, mas a principal ideia, o principal propósito do Apocalipse é revelar não o futuro, é revelar Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Não é mais o cordeiro que foi morto, mas é o leão que vive, é o Senhor da igreja, é o Senhor da história. Então, a cada revelação, os irmãos vão ver isso, que o Apocalipse é dividido em 7 pequenas revelações. A cada revelação, Jesus é mostrado de uma maneira nova, por que não, né? De uma maneira poderosa também aos nossos olhos. Então, é a revelação de Jesus Cristo, dada por intermédio, né, do seu anjo a João. Também nós já comentamos que João escreveu isso na ilha de Patmos. Ali já coloquei alguns mapas, né, que aparece ali mais ou menos no meio, né, o mar Mediterrâneo, o mar Egeu, ali a Grécia, a Itália, e ali no mar Egeu, né, entre ali a Grécia, a Turquia, temos a ilha de Patmos. Aproximando um pouquinho mais, Patmos está bem ali, né? Talvez fique mais claro aqui, né? A Grécia, temos ali do lado esquerdo, do lado direito a Ásia Menor, onde temos a região da Turquia, as 7 igrejas para as quais João escreve em Patmos, né? Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Éfeso, todas ali, e Patmos bem ali no meio, né? E uma figura um pouquinho mais recente, né? Turquia e a ilha de Patmos ali. Temos o mar Mediterrâneo abaixo, no sul, e o mar Egeu, onde está Patmos, né? Bem ali. E por último, as 7 igrejas, né? Novamente ali, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Se os irmãos leram Apocalipse 2 e 3, por exemplo, sabem que João escreve um recado especial, uma mensagem especial para cada igreja destas. E Patmos está bem ali no meio do mar Egeu. Ok, então a revelação do Senhor Jesus Cristo, a revelação das coisas que estavam acontecendo, já tinham acontecido, na verdade. Mas, basicamente, meu irmão, eu estava tentando fazer uma recapitulação da última aula, daquilo que nós vimos, né? Todo aquele contexto histórico dos imperadores e a questão de João. E João acabou, então, no Império de Domiciano, um imperador que se autonominava Deus, sendo exilado numa ilha de Patmos. E naquela ilha, então, num domingo, como diz a palavra de Deus, até a palavra domingo, por sinal, vem do latim Dominicas, né? Que significa dia do Senhor, né? Dominus é Senhor, Dominicas é dia do Senhor. Então, nesse domingo, no dia do Senhor, ele tem a revelação, ele tem esse abrir os olhos, né, de Jesus Cristo.
essa é a revelação do Senhor. Vou abrir até um parênteses aqui, meus irmãos. Aqui é mais um sinal do porquê nós, como uma igreja evangélica, protestante, reformada, nós guardamos o domingo. Porque nós cremos que a partir de Jesus Cristo, o domingo simbolizava sempre algo especial. Era a ressurreição de Jesus foi num domingo. Né? A revelação do Apocalipse foi no domingo. E outros fatos também. Além disso, também aproveitando, a igreja, nós chamamos de primitiva, ou seja, a igreja que surge com Jesus Cristo, se reunia principalmente no domingo. O apóstolo Paulo várias vezes fala sobre isso, né, meus irmãos? No primeiro dia da semana, como é costume, vamos tirar as ofertas, a ceia, né, quando ele fala da ceia, no primeiro dia da semana. Então, e além, é claro, dos historiadores da igreja, também chamados pais da igreja, também comentavam sobre o domingo. Então foi num domingo que João, exilado numa ilha chamada Patmos, já de certa idade avançada, tem essa visão do Apocalipse, ou seja, esse abrir os olhos. E é interessante também, meus irmãos, que quando Jesus abre os olhos de João e leva para ter essa visão dos céus e também, é claro, do futuro, João não vê um céu, por exemplo, com pessoas mortas. Ele vê um céu com pessoas vivas. Por isso que nós cremos, estou abrindo alguns parênteses hoje, fiquem bem tranquilos, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar no chat ou mandar no WhatsApp e nós responderemos no final da aula. Mas por isso, então, que nós cremos num Deus de pessoas vivas e não de pessoas mortas. Quando nós morremos, nós não dormimos ou ficamos, né, num estado vegetativo ou então simplesmente estamos mortos. Não. Nós cremos que automaticamente, né, teremos um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Por isso que quando o apóstolo João tem a visão, ele vê os céus, ele não vê apenas o Pai, não que ele possa ver o Pai, porque o Pai é Espírito, mas sentir a presença do Pai no trono, ou então ver Jesus Cristo, ou então ver os 24 anciãos. Não, ele vê também milhões, milhares e milhares de pessoas. Ou seja, nós cremos que o nosso Deus é Deus de pessoas vivas. E o Apocalipse, então, tem várias revelações, né? Que trazem, então, conforto à nossa alma, alegria também, esperança com relação ao nosso futuro. Eu vou voltar aqui, então, meus irmãos, no nosso PowerPoint. Então, vamos lá. Vou passar bem rapidinho, nós já passamos toda essa parte aqui do Apocalipse. Vou chegar um pouquinho mais para frente aqui, da nossa aula. Ok, já vimos tudo isso aqui, quantas coisas, né? Vimos também a questão da dificuldade, o Apocalipse foi escrito de maneira simbólica, o que não era novidade. O Senhor Jesus várias vezes usou ou de simbologias, como o número 7, ou então de histórias simbólicas, como as parábolas, né? Para nos mostrar, nos ensinar sobre verdades que precisávamos entender, e não apenas entender, mas sentir, gravar no coração essa verdade. Por isso a ideia das parábolas, histórias que ficam sempre na nossa mente, ou então a ideia da simbologia, porque o símbolo, ele, além de não perder o significado com o tempo, ele traz emoções ao nosso coração. E isso faz, então, com que nós não esqueçamos daquilo que Deus está ensinando. O Apocalipse tem essa função, escrito de maneira simbólica devido a isso, mas também devido ao Império Romano. Lembrem, meus irmãos, que João precisava enviar essa carta, o Apocalipse é um livro-carta, para 7 igrejas. E é claro que ele falaria não apenas de coisas que iriam acontecer, mas de coisas que já estavam acontecendo. Então, é claro que falaria também do Império Romano. Usando de maneira simbólica, o Império Romano não entenderia, mas os cristãos, sim, entenderiam. Vimos também já as correntes de interpretação, por exemplo, a preterista, que diz que não, Apocalipse é um livro que revela coisas que já aconteceram. A futurista, não, coisas que só vão acontecer. E a histórica, as coisas que, então, estão realmente acontecendo. O Apocalipse também mostra uma história linear. Ou seja, para os gregos, a história ela é circular, basicamente, ela se repete. Os judeus já anunciavam, ensinavam uma história linear, que tem um começo, um meio e um fim. E o Apocalipse nos mostra isso. Na verdade,
nos mostra uma história quase que espiral. É como se ela começa, ela quase que se repete, mas ela vai sempre avançando. Vai sempre, às vezes, repetindo alguns fatos, mas até chegar a um final. O Apocalipse nos mostra isso. O Apocalipse também nos mostra um final feliz. Por isso que o Apocalipse não deve trazer medo no nosso coração. Como nós ouvimos hoje, quem não estava antes da aula, ouvimos o Salmo de número 27, que fala que não precisamos ter medo, né? O Senhor é a nossa salvação, nossa luz, a nossa justiça, nossa fortaleza. E não precisamos ter medo também da leitura do Apocalipse, porque, na verdade, ele é o final feliz de Deus para a história da sua igreja. Nosso Deus é um Deus de finais felizes. Precisamos crer nisso. E então o Apocalipse fala da vitória de Jesus e da igreja. O Apocalipse, então, também, ele fecha a Bíblia, na verdade, retomando a vontade de Deus. Então, Deus, por exemplo, ele cria o ser humano, mas nós sabemos que o ser humano acaba se desviando da vontade de Deus. Aí Deus, então, intervém na história e toca pessoas que formam um povo simbolizado por Israel. Até que então Deus envia seu único filho para pagar o pecado do seu povo, o Messias, o Cristo, né? Nós conhecemos o Senhor Jesus. Surge então a igreja, que nada mais é que o povo de Deus no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o povo de Deus era simbolizado por Israel. No Novo Testamento, o povo de Deus é simbolizado pela igreja. Fazer parte do povo de Deus hoje não é fazer parte de um povo político ou uma região geográfica como Israel, mas é fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que igreja não é denominação. Igreja são pessoas alcançadas por Jesus Cristo, salvas pelo Cordeiro, que receberam o Espírito Santo de Deus para que tivesse dons e talentos, e através desses dons e talentos se edificassem umas às outras, sempre, é claro, tendo como liderança maior, como cabeça, Jesus, o Cristo. Então, surgirá a consumação da história, que na verdade é uma retomada da criação original. Quando você lê o Apocalipse e compara com o Gênesis, é interessante que algumas simbologias voltam, como, por exemplo, a árvore da vida eterna, a questão do jardim, a questão da presença de Deus andando junto com o ser humano, tudo isso, então, o plano original de Deus, uma vida eterna, andando com o seu povo, num paraíso, é consumado, então, em Apocalipse. Essa é a restauração da criação perfeita de Deus. E é interessante também aqui essa ideia. O Antigo Testamento era Israel, mas o Novo Testamento é igreja. E já me perguntaram, já comentei isso na igreja, qual é o povo preferido de Deus? Pastor, Israel é o povo preferido de Deus? Bom, o povo preferido, Deus tem um povo preferido? Tem. E o povo preferido de Deus é o povo de Deus. Simples assim. Que no Antigo Testamento é simbolizado por Israel e no Novo Testamento é simbolizado pela igreja. Deus não faz exceção de pessoas, mas ele tem um povo, e somente um, que é o povo do Senhor. E é claro, o Apocalipse também fala sobre a segunda vinda de Jesus. Para isso, em Mateus capítulo 24, eu vou abrir aqui, meus irmãos. Em Mateus capítulo 24, os discípulos andando com Jesus, ouvindo os ensinamentos do Senhor, e principalmente quando o Senhor Jesus fala sobre a futura destruição de Jerusalém, coisas que aconteceriam no futuro, e é claro, também falando sobre a sua volta, ainda que eles não entendessem direito, eles chegaram a perguntar, capítulo 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram deles discípulos. Em particular, lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele respondeu, vede que ninguém vos engane. A preocupação de Jesus em Mateus 24 em diante é para que o povo de Deus não fosse enganado. E aí, então, ele explica como será a sua segunda vinda. Por que segunda vinda? A primeira vinda foi sua
encarnação. O Verbo se fez carne, ele habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O apóstolo João já fala isso, já no seu evangelho, no primeiro capítulo do seu evangelho. Agora, só que Jesus será morto numa cruz, nós sabemos a história, ele foi morto e ele ressuscita. Então, ele sobe aos céus e ele retornará. Essa é a promessa. E a sua segunda vinda é tratada no Apocalipse, mas de maneira mais cronológica, ela também é demonstrada em Mateus 24, 25. Essa segunda vinda de Jesus é chamada de parúsia, ou parousia, né? Que se refere, então, à volta, ou à presença, ou à vinda de Jesus. Está ali. Os versículos que falam sobre isso, por exemplo, Mateus 24, 3, 1 Coríntios 15, 23, em 1 João 2, 28, e é claro, aqui apenas alguns versículos, e é claro que também no livro do Apocalipse como um todo. Então, meus irmãos, a importância da segunda vinda de Jesus, ela é demonstrada nos vários relatos bíblicos sobre ela, principalmente nesse livro tão especial chamado Apocalipse, que trata de maneira mais detalhada dessa vinda de Jesus. Só que, meus irmãos, aqui vem um parênteses muito importante. O Apocalipse, ele fala de coisas que tinham acontecido, que estavam acontecendo e que iriam acontecer. Se nós pegarmos o Apocalipse para buscarmos detalhes da segunda vinda de Jesus, amém, nós vamos ter. Mas não vamos conseguir de maneira cronológica, porque o Apocalipse é baseado, nós veremos também logo mais, em 7 revelações que se repetem. E se nós não sabemos disso, nós podemos confundir, mas Jesus voltou, não voltou? O que está acontecendo? Então são 7 revelações, nós chamamos isso de paralelismo. A Bíblia possui vários exemplos de paralelismo, como, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, quando Deus cria o ser humano. E em Gênesis capítulo 2, Deus cria o ser humano. Ué, Deus criou 2 vezes Adão e Eva? Não. É que em Gênesis capítulo 1, há o relato de toda a criação de Deus, e em Gênesis capítulo 2, o autor de Gênesis, Moisés, então, retoma a criação do ser humano, só que agora com mais detalhes sobre a criação. Da mesma forma, o Apocalipse. Ele fala sobre a volta de Jesus em 7 revelações. E a cada nova revelação, né, a cada nova visão, então há mais detalhes do fim. Em suma, se eu quero entender a cronologia, pastor, a volta de Jesus, qual que é a primeira coisa que vai acontecer, a segunda coisa que vai acontecer, a terceira coisa que vai acontecer, eu devo ler o Evangelho de Mateus, Mateus 24 em diante. Ali o Senhor Jesus deixa bem claro, meus irmãos, passo a passo o que vai acontecer. Agora, se eu quero detalhes sobre cada acontecimento, aí eu leio o Apocalipse, que ele vai mostrar exatamente os detalhes de cada ponto que o Senhor Jesus ensinou. Então, eu deixei uma definição ali. Então, o que é a segunda vinda de Jesus? É a vinda gloriosa de Jesus ao final da história humana, cumprindo a vontade do Pai, inaugurando a eternidade e glorificando, então, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esses eventos e informações nós encontramos, como eu comentei, em Mateus 24 e 25. Lembrando, meus irmãos, que tanto Mateus 24 quanto Mateus 25, eles tratam, então, dos últimos tempos. Para nós entendermos isso, o apóstolo Pedro fala nos últimos tempos, né? E quando ele vai falar da volta de Jesus, da segunda vinda de Jesus, usa-se a expressão últimos tempos, mas também usa-se outras expressões como últimos dias. Está lá em Joel 2, em Atos 2, e a última hora também, que aparece em 1 João capítulo 2. Judas também trabalha sobre isso. Pastor, quando são os últimos dias? Quando é a última hora, né? Para nós sabermos quando Jesus está voltando. Meus irmãos, Joel, por exemplo, que escreveu em 450 a.C., disse que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre a igreja e depois haveria sinais nos céus e na terra. Em Atos capítulo 2, o Espírito foi derramado sobre a igreja. Então, a partir do livro de Atos, começaram os últimos dias. O apóstolo Pedro fala que já estavam nos últimos tempos. E é claro que João fala que que já havia inaugurado a última hora, com anticristos surgindo no meio da igreja e no meio da sociedade. Então, essa última hora, meus irmãos, no relógio de Deus, já soou desde a época da igreja, quando a igreja surge.
não há como saber, mas a última hora, pastor, é agora? Não, a última hora já começou. Nós não sabemos quando vai terminar essa última hora, mas ela já foi startada, iniciada no início da igreja. O Senhor Jesus, então, nessa cronologia, para explicar a sua segunda vinda, ele fala que primeiro haverá o princípio das dores. Mateus 24, 4 a 13, com falsos cristos, pessoas anunciando, eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Acho que os irmãos viram muito rapidamente, através do vídeo que eu mostrei, depois eu vou deixar mais claro, pessoas se auto-intitulando Messias. Nós temos aqui no Brasil, né, o Henri Christ, né, que diz que é o Cristo, em vários lugares do mundo. Isso é de hoje, meus irmãos? Não. Desde a época do surgimento da igreja, até os dias de hoje, e até a volta de Jesus, isso vai acontecer, mas isso é o princípio das dores. Guerras, rumores de guerras, não era novidade na época de João. Muito menos os irmãos conhecem na Idade Média. Houve a grande guerra, chamada de Primeira Guerra Mundial, a Guerra das Trincheiras e tudo mais. Houve a Segunda Guerra Mundial, houve a Guerra Fria, uma guerra onde nós não víamos muita coisa, mas tínhamos medo, os irmãos que viveram nessa época, né, de uma grande guerra nuclear. Hoje há um medo de uma guerra, possivelmente contra a China, dos Estados Unidos e China e tudo mais. Guerras na Síria, guerras na Palestina, sempre existiram, mas são o princípio das dores. Fome, a fome, por exemplo, em Atos, em dado momento, o apóstolo Paulo e também os apóstolos da igreja estavam preocupados com a fome que estava assolando, que tinha sido profetizada, que já existia antes, está existindo, terremotos, perseguições, traições, enganos de falsos profetas, iniquidade, o amor se esfriando, apostasia, pessoas deixando a fé, tempos difíceis, como dizem em 2 Timóteo, anticristos, como dizem em 1 João, tudo isso já estava acontecendo e continuará acontecendo, mas não é o fim, meus irmãos. Isso é apenas o princípio das dores, as dificuldades, né, que o mundo mostra. Por quê? Porque nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos nas histórias de Jesus, como, por exemplo, Jesus conta uma história do joio e do trigo. Ele fala que o Filho do Homem plantou, então, né? O agricultor planta o trigo, mas entre o trigo também apareceu o joio, a erva daninha. E diz então o texto que para não perder o trigo, arrancando o joio, ele espera crescer todo o trigo, ainda que, né, isso também significava que crescesse o joio. E depois que todo o trigo tivesse crescido, aí então ele seria arrancado e guardado, enquanto o joio seria arrancado e queimado. Essa parábola mostra exatamente o que nós temos visto. Desde a ressurreição de Jesus, o trigo está crescendo, a igreja está crescendo, pessoas estão se convertendo, glória a Deus por isso. Mas, por outro lado, o joio também está crescendo. A maldade tem aumentado, a violência tem aumentado. Se de um lado o reino de Deus está avançando, e glória a Deus por isso, nós vemos isso claramente, por exemplo, no Brasil, do outro lado também a violência e maldade está avançando. Depois dos princípios das dores, o Senhor Jesus diz assim, em Mateus 24, 14, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Ou seja, meus irmãos, a volta de Jesus, o final da história, a consumação dos séculos, o julgamento final, o arrebatamento da igreja, a inauguração, então, de um tempo sem pranto, nem choro, nem dor, um corpo incorruptível, imortal, eterno, a segunda morte, o lago de fogo e enxofre, todas essas palavras que nós ouvimos, o final, ele só virá depois que o evangelho foi pregado sobre toda a terra. Esse é o ponto principal, meus irmãos. E eu gostaria de encerrar nesse momento, porque já são 10h57, com esse ponto. É isso que nós devemos nos preocupar. Pastor, eu quero tanto saber quando será o fim. Bom, o dia, a hora, só Deus sabe, meus irmãos. Não foi revelado para nós. Mas Deus nos deu um sinal. O evangelho deve ser pregado em toda a terra. E é incrível, meus irmãos, que Deus nos deu essa ferramenta tão extraordinária chamada tecnologia.
é de Deus, meus irmãos. Que através da tecnologia, hoje, por exemplo, nós estamos tendo contato uns com os outros, né? Podemos conversar, ter acesso à palavra de Deus, à Escritura Sagrada, estudar o Apocalipse. Deixa eu voltar aqui. Mas também, através dessa ferramenta, nós podemos evangelizar, falar de Jesus e passar o Evangelho a qualquer parte do mundo. Por que isso, pastor? Primeiro, porque nós nos preocupamos, nos importamos com as pessoas. Queremos que elas se convertam, que elas conheçam Jesus, que elas tenham esperança. Essa esperança que nós temos, nós queremos que as outras pessoas tenham também. Que elas conheçam o amor de Jesus, que elas amem umas às outras e, acima de tudo, amem a Deus, que tenham sabedoria dos céus, que sejam salvas eternamente. Claro, mas em segundo lugar, também porque nós queremos que o reino de Deus finalmente aconteça, prevaleça sobre a terra seja tomada totalmente pelo reino do Senhor e esses novos céus e nova terra sejam inaugurados. Por quê? Porque a promessa, meus irmãos, é que quando o novo céu e a nova terra for inaugurada, aí não haverá mais sofrimento algum. Crianças não serão mais exploradas. Pessoas não serão mais mortas ou violentadas, ou então assaltadas. Idosos não serão mais esquecidos ou abandonados. Pessoas não ficarão mais doentes, enfermas. A morte não mais haverá. Só alegria, felicidade, vida eterna ao lado de Deus. A igreja deveria ansiar por isso. Por isso o apóstolo Paulo e também o apóstolo João falam Maranata. Significa, vem logo, Senhor Jesus, venha. Porque quando o Senhor voltar para nós, meus irmãos, não será um período de tristeza, de medo. Muito pelo contrário, será um período de total esperança, de vitória, do final feliz de Deus para nós. Pastor, é possível ajudar para isso? Sim. O apóstolo Pedro fala que nós devemos apressar a vinda de Jesus. E como nós apressamos a vinda de Jesus? Simples, pregando o Evangelho. Porque quando o Evangelho for pregado em toda a terra, então virá o fim. Por isso missões, meus irmãos. Por isso nós investimos também em missões, pregamos missões, porque queremos que o Evangelho chegue em toda a terra. Porque para nós é o final feliz da história. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? E após a oração, vou pedir para o Benjamin parar a gravação e se algum irmão tiver alguma dúvida, vou tentar esclarecer. Pai, obrigado por esta aula e obrigado por essa pessoa tão importante que está ouvindo esta aula nesse momento. Peço, Pai amado, que o Senhor fale esse coração, assim como o meu, e que possamos ter essa motivação de anunciar o Teu Evangelho, para que vidas sejam alcançadas, abençoadas, famílias restauradas, Teu nome glorificado, mas também, Pai querido, em nome de Jesus, para que o Teu Evangelho seja conhecido em toda a terra. E então vem o fim, Pai amado. Então Teu Filho volte, e essas promessas maravilhosas de novos céus e nova terra possam ser experimentadas por nós, também pelas pessoas que nós amamos, e também por toda a igreja do Senhor em toda a face da terra. Muito obrigado, Pai amado, pela certeza que o fim será muito feliz, será perfeito na Tua presença. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.